Olá, seja bem-vindo ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre vocês como colocar a mão esquerda no violino. Aqui, vamos começar com aqueles erros clássicos que todo aluno de violino faz. Depois ele fica treinando exercícios e não consegue resolver os problemas. Justamente porque a base dele não está legal, não está bacana. Então, um dos primeiros erros que o aluno faz na hora de colocar a mão esquerda no braço do violino é quando ele aperta o violino aqui. Então, nessa região aqui, ó, ele junta essa região com o braço do violino e aperta. Observe. Ele passa aqui a apertar e na hora de tocar fica tocando com a mão apertada aqui. O que isso acarreta na hora de tocar? Os dedos, eles perdem a mobilidade totalmente. Você está apertando aqui, o dedo fica duro. Se eu estou com a minha mão aqui, se eu contraio ela com uma força constante, os dedos não mexem. Então, gente, para de fazer isso. Na hora de segurar o violino, para de apertar o violino aqui para segurar. Um outro erro, assim, muito grave, que muitos estudantes cometem, é na hora de colocar o violino aqui, e na hora de colocar a mão esquerda no violino, eles inclinam o cotovelo. Observa, em outro ângulo. Essa sensação de colocar o cotovelo aqui dá uma falsa ideia de sustentação do violino. E quando eu jogo o cotovelo para cá, é como se eu estivesse apoiando melhor o violino. Só que isso aqui causa um problema muito sério. Nós temos a inervação que começa aqui da ponta do dedo e sobe até aqui na nuca. Esses nervos, quando nós torcemos, eles doem. Então, se você ficar tocando o violino com o braço dessa forma, você vai sentir dor. Pode dar uma sensação de mais sustentação, mas vai doer também. Então, a gente não deve nunca passar do ponto. O ponto é esse aqui. Então, cuidado com isso. Um outro erro também que os iniciantes do violino cometem é colocar o polegar embaixo do braço para sustentar o violino. Dessa forma. Isso também dá uma sensação de maior apoio, de maior sustentação do violino. O problema é que o meu polegar, ele passa a trabalhar assim. E o polegar esticado é um gerador de tensão. Toda a nossa articulação ela é feita para trabalhar livre. Se ela trabalha esticada constantemente ou fletida constantemente, ela vai dar problema. Então, se eu coloco o violino aqui dessa forma, para sustentar, se eu coloco o dedo aqui embaixo do braço do violino, para sustentar o violino, eu vou sentir dor aqui uma hora. Então, também não funciona. Mais um erro que eu vou trazer para vocês é quando a gente coloca o polegar muito junto aqui, ó. Então, a gente põe o polegar aqui, junto dessa forma, junto da mão, para sustentar o violino bem nessa região aqui. E a mão fica dessa forma. Isso também gera tensão. Se eu aperto aqui a minha musculatura aqui, porque eu inclinei o polegar, meus dedos também estão tensos. Então essa posição também ela não é adequada. Um outro erro é eu colocar a mão, o dedo aqui, baixo. Se eu apoio o violino nessa região aqui, a minha mão vai ficar baixa em relação ao braço. Se minha mão está baixa em relação ao braço,
os meus dedos vão ficar mais curtos para alcançar as notas. Desta forma. Então, se a minha mão aqui está muito baixa, eu perco a extensão dos dedos. Então, às vezes eu vou tocar o Mi com o dedo 4 e eu não alcanço, porque minha mão está muito baixa aqui. Então, eu não alcanço. Esse também é outro erro. Mais um erro que é parecido com colocar o polegar embaixo do braço do violino é trabalhar com o polegar na horizontal. Então, a gente às vezes faz isso. Trabalha com o polegar na horizontal. Às vezes, apoia o violino nesta falange aqui, porque o polegar está na horizontal. Isso também é gerador de tensão. Isso também gera tensão no sistema. Não devemos fazer isso. Um outro problema que a gente pode fazer também é abraçar o braço do violino desta forma, apoiando o braço do violino aqui na volta da mão. Isso aí é aquele polegar que fica apontando. Isso também encurta os dedos. Essa forma aqui é uma forma também inadequada de estar segurando o violino. Dá uma sensação de que eu estou sustentando, segurando firme o braço do violino, que ele não vai cair e fica mais livre. Mas aqui também a postura fica errada. Existe um erro que é muito sutil. É quando aqui eu pego o polegar e essa falange aqui, a gente dobra essa falange assim, dessa forma. É como se eu tivesse fazendo esse movimento aqui. Quando eu pego esta falange e dobro ela assim. Isso acontece às vezes na hora que eu estou sustentando o violino aqui, dessa forma, e eu dobro a falange dessa forma, assim. Aqui fica dobrado, fica essa volta aqui na mão. Observa, fica essa volta aqui na mão. Isso também é gerador de tensão, de dor e de imobilidade. Isso atrapalha a minha técnica na hora de tocar. Mais um erro que a gente vê em muitos iniciantes é dobrar o pulso nesse sentido, para estar sustentando o violino aqui na mão. Então, eles fazem isso. É bem mais fácil de segurar o violino dessa forma. Bem mais fácil de segurar o violino dessa forma. Mas isso aqui faz com que meus dedos fiquem muito curtos. Como eu estou puxando os dedos para trás, aqui eu estou puxando os dedos para trás. Então, meus dedos ficam curtos, eles não vão alcançar. Vou ter que esticar muito para alcançar as notas. E muda também a conformação dos dedos na corda do violino. Isso prejudica muito. Uma outra inclinação do pulso é a inclinação contrária, que a gente faz assim. Isso aqui, muitos iniciantes fazem isso. Quando eu dobro o pulso aqui também, eu estou afastando também os dedos do braço do violino. Sem dizer que isso também pode me causar dor aqui na articulação. Então, não vamos dobrar o pulso, pessoal, nem para um lado, nem para o outro. Para que a gente possa colocar a mão esquerda no violino, a gente precisa atentar para as nossas articulações e a nossa postura. E essa articulação, elas precisam ficar móveis na hora de tocar. E elas têm um ponto que a gente pode chamar de um ponto neutro, onde é confortável, onde nós temos ali o ponto morto, como se fosse o ponto morto do carro. Ali, sobre essa região, a gente consegue trabalhar. Então, eu tenho aqui o ponto da escápula. A escápula são esses dois ossos que nós temos aqui nas costas. Elas são envezadas assim. Então, esse aqui é o ponto da escápula. Se eu abro demais o braço,
eu vou sentir dor. Vocês podem experimentar aí. Se eu fecho demais o braço, eu também vou sentir dor. Então, tem um ponto da metade da escápula aqui. Esse ponto. Então, na hora que eu subo o braço, aqui é o ponto da escápula. Então, eu preciso trabalhar na forma mais natural da minha mão esquerda, que é essa aqui, ó. Observa. Aqui é a minha mão esquerda, né? O braço é reto. O cotovelo, ele é um pouquinho inclinado para cá. Ele não faz isso aqui, nem isso. Então, aqui é o ponto da escápula. O polegar, ele está na vertical. Essa é a posição natural da mão esquerda. Na hora de eu segurar o violino, se eu manter essa posição, ou o quanto mais próximo eu tiver dessa posição na hora de estar tocando o violino, melhor para mim, porque eu vou ter menos estresse, menos tensão, e isso vai me ajudar a desenvolver a minha técnica de forma natural. Porque a minha mão está trabalhando no ponto zero. Então, se eu estou trabalhando aqui, a postura da minha cabeça e do meu pescoço também fica alinhada. Sendo que se eu fizer assim, se eu coloco o braço para cá, a tendência é o pescoço abaixar também. Se eu coloco para cá, e eu coloco o violino aqui, a tendência é eu ter um encurtamento aqui. Olha, pessoal, ó, aqui eu tenho um encurtamento para estar segurando o violino. Se a minha mão esquerda ela está na posição correta, aí eu tenho mais facilidade para alinhar o ombro, que o ombro ele fica um pouquinho para baixo, dessa forma. Eu consigo tocar o violino aqui de uma forma muito mais tranquila. A minha técnica ela se desenvolve naturalmente. Às vezes eu até consigo fazer coisas rápidas só de melhorar a minha postura. Porque o que acontecia antes, que eu não conseguia ser rápido, é por quê? Porque eu estava tenso, preso. Às vezes o vibrato ele não sai porque toda essa região aqui ela está tensa, está presa, minha mão está tensa, os dedos estão tensos, está tudo preso constantemente. Aí para mim poder efetuar o vibrato, ou para mim efetuar uma escala, eu não consigo fazer isso. Porque se está tenso, como é que eu vou ter velocidade? Então eu preciso trabalhar na região de equilíbrio do meu corpo, na região da escápula, aqui, para que eu possa, trabalhando aqui, ter a flexibilidade necessária para mim estar tocando o violino. Então eu preciso estar segurando o violino na forma adequada, como eu já falei em outros vídeos. Ele não pode ficar nem muito para cá, nem muito para cá. Ele vai ficar no ponto aqui do meio, porque aí o meu braço vai estar na região da escápula, que é mais natural. Então, eu apoio o violino aqui na clavícula, eu preciso estar equilibrado, pôr o peso sobre os meus dois pés e aqui apoiar o violino neste ângulo aqui. A gente precisa atentar para uma questão aqui muito interessante. Quando a gente coloca a mão aqui para o lado e a gente levanta o braço, observem que o braço aqui, ele está acima do ombro. Dá para perceber? Está na reta do meu rosto. Então, na hora de eu colocar o violino apoiado aqui na clavícula, ele vai ficar também, o violino, na direção aqui, da minha mão, na direção do meu rosto. Porque esta é a posição natural. Se eu toco com o violino aqui muito baixo, aqui, pessoal, parece que não. Aqui, muitos de nós temos a sensação de que aqui a gente está relaxado porque o violino está mais sustentado nessa região aqui, está mais baixo, e aí eu consigo segurar o violino com mais facilidade, mas não. O que eu estou fazendo aqui é criando uma tensão aqui no meu cotovelo. Estou criando uma tensão aqui no meu cotovelo, porque o natural é aqui. Essa é a posição natural do cotovelo. Quando eu abaixo a mão
e eu suspendo sem pensar. O cotovelo está aqui. Se eu trabalho com o cotovelo aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Observe aqui, pessoal. Eu estou tensionando toda essa região aqui. Trapézio, pescoço, clavícula, toda a musculatura aqui em nervura, toda tensa. Então, quando eu estou com o violino aqui para baixo, essa posição não é adequada para mim tocar, porque eu vou gerar a tensão. Então, o violino ele fica aqui, ó, nessa altura. Ele fica nessa altura. Parece que está muito alto, mas aqui é a região natural da gente estar tocando e colocando a mão esquerda dessa forma. A altura da minha mão em relação ao braço do violino, essa altura aqui, ó, essa altura, tem um ponto muito interessante para que a gente possa determinar essa altura. Essa altura ela é muito importante por vários motivos. Pelo alcance dos dedos, porque se você está aqui numa altura adequada na hora de tocar o violino, os dedos vão alcançar as notas com mais facilidade. Outro fator dessa altura é a flexibilidade e a soltura da mão. Porque se eu estou na altura correta, a minha mão ela fica livre para fazer o vibrato, para fazer as escalas, para a mudança de posição. Então, essa altura ela é muito importante. Qual que é a relação dessa altura? O que eu posso fazer? Né? Qual que é a base que eu devo usar para medir essa altura no violino? É muito simples. A gente vai pegar aqui o dedo 1, ele tem 3 falanges, concorda? São 3 falanges aqui. Então, nós vamos pegar essa falange, que é a falange próxima aqui da mão. Esta linha aqui, ó, dessa falange, é aqui que o violino vai ficar encaixado. Pode parecer muito alto, mas não é. É aqui que a gente deve colocar a quina do violino, para que a mão esteja numa altura adequada na hora da gente tocar. Então, observe aqui, ó, nesta altura aqui, a gente coloca o violino. Aqui. Observa aí essa altura. Ó. Então, o violino ele fica nesta altura da falange. Isso aqui vai proporcionar para você uma maior flexibilidade e maior agilidade dos dedos na hora de estar tocando. A gente precisa falar agora de como o polegar sustenta o violino, apoiado no braço. Então, a gente tem aqui, no nosso polegar, uma almofada aqui. É nessa almofada aqui que o violino fica apoiado. E o polegar também, ele fica mais direcionado verticalmente. Não totalmente vertical, mas ele fica mais vertical. Então, a gente apoia o violino aqui e o polegar desta forma. Isso aqui, pessoal, para quem está iniciando no violino, é bem difícil de fazer. A gente precisa estar fazendo exercícios para desenvolver isso. Mas é muito importante esse apoio do polegar. Muitas pessoas, elas dizem que a gente precisa segurar o violino aqui com força e deixar a mão esquerda livre. Eu não penso assim. Os estudos que eu fiz não me indicam isso. A gente precisa dividir o peso entre a clavícula e o polegar. E a sensação de que o violino está sustentado, ela só se faz quando o apoio do polegar ele está firme. Aí, quando o apoio do braço no polegar está firme, a gente tem uma sensação de que o violino está sustentado. Isso faz com que a gente solte toda essa região aqui e solte todo o corpo. E a gente assim trabalha mais solto na hora de tocar.
Quando a gente tem a sensação de que o violino ele está desequilibrado e ele não está sustentado, a gente tem a tendência de segurar ele aqui com força. E quando a gente segura aqui com força, tudo fica tenso, fica duro. Então, às vezes eu vou lá, eu vou estudar, eu estudei 1 hora, 1 hora e meia hora que seja, eu estou sentindo dor no braço esquerdo, estou sentindo dor no pescoço, até dor de cabeça. Mas por quê? Porque a gente gerou uma tensão aqui, que é consequência de uma contração sustentada durante muito tempo. E, na verdade, a gente precisa trabalhar contraído, distendido. Contraído, distendido o tempo todo. Esse movimento é o que é o natural. Esse é o nosso movimento natural. Então, a gente precisa aprender a colocar o violino aqui no ângulo correto. E o polegar, ele vem, você pode dobrar, e com o tempo, pessoal, nós vamos achar aqui, ó, o ponto de equilíbrio do polegar. Desta forma. Não é fácil. A gente precisa estar treinando isso, né, e estudando isso, para que a gente consiga achar esse ponto de equilíbrio. Tem dia que a gente consegue, tem dia que não. Tem dia que é realmente complicado. A gente acaba segurando o violino. Mas a gente precisa ir treinando isso até conseguir que esse apoio seja natural. Uma coisa muito importante na hora de colocar o violino aqui é cuidar do cotovelo. Porque para que a gente possa apoiar o violino no polegar, o que a gente faz muitas vezes é trazer o cotovelo para cá. Quando eu trago o cotovelo para cá, o apoio no polegar fica mais fácil. Mas se você joga o cotovelo para cá, você criou tensão. Isso prejudica muito, prejudica muito. Não façam isso. Então, a gente precisa apoiar o polegar na corda e a gente precisa cuidar do ângulo do braço. Esse ângulo aqui do braço, ele tem que ser um ângulo, um ângulo mais ou menos reto. Nem dobrado para cá, nem dobrado para cá. Se eu consigo sustentar o violino lá no polegar, então eu preciso cuidar desse ângulo aqui do meu braço. O braço ele precisa ficar neste ângulo. Neste ângulo. Nem para cá e nem para cá. Se eu dobro o pulso para cá, eu atrapalho a minha movimentação. Se eu dobro o pulso para cá, eu atrapalho a minha movimentação. Às vezes, essa inclinação do pulso, ela é mínima. A gente nem percebe o que está fazendo. Então, às vezes, a afinação, ela varia. Porque se eu dobro o pulso um pouquinho para cá, eu estou aqui na corda Ré. Estou aqui na corda Ré, o meu pulso está correto. Eu vou para a corda Lá, dobro o pulso para cá, dessa forma. Varia a afinação. Varia a afinação. Então, eu estou na corda Sol, venho para a corda Ré e faço isso. Um pouquinho, às vezes, um pouquinho de nada. Varia a afinação. Porque o dedo ele já não está batendo no mesmo local da forma da mão. Então, eu preciso cuidar dessa variação do pulso e manter a variação do pulso sem rigidez, sem ficar tenso, sem ficar duro. Mas eu preciso estar atento a isso. Então, fica mais ou menos reto. Né? Que a gente possa cuidar dessa inclinação do pulso para que a gente não crie tensão e para que a gente tenha uma boa afinação. Tem uma ideia que eu quero passar para vocês que é muito interessante. A gente geralmente coloca o polegar lá e encosta a mão aqui no violino. Porque a gente tem a sensação de estar assim segurando melhor o violino. Então eu estou com a mão encostada aqui o tempo todo, tocando o tempo todo. Aí na hora do vibrato eu tiro para fazer o vibrato, mas eu estou com a mão aqui encostada o tempo todo. Não tem necessidade. Eu consigo sustentar o violino
apenas no polegar. E se eu deixo aqui um espaço, aqui para a mão ficar solta, não demais, porque se eu colocar um espaço muito grande aqui, eu estou jogando uma tensão aqui no polegar. Por quê? Porque eu estou esticando o polegar. Então não é demais. Mas se eu deixo aqui um pequeno espaço, isso vai me dar uma mobilidade da mão. Não tem necessidade de eu grudar o dedo aqui no braço do violino para me manter a afinação. Não precisa. Porque eu consigo manter a minha mão relaxada e ela paradinha ali na afinação. Isso aqui, de deixar solto, isso me ajuda a tocar. Então, é necessário manter esse espaço aqui para que a gente possa tocar melhor. Agora eu vou falar para vocês como deve ser o ângulo dos dedos nas cordas do violino. É muito interessante, porque geralmente a gente pensa que os dedos eles devem ficar nessa posição, com a mão desse jeito aqui. Como se a mão estivesse fechando na minha direção aqui, ó. Na minha direção. Como se a mão estivesse fechando na minha direção. Quando eu faço isso, eu preciso estar esticando os dedos para tocar. Você pode perceber que quando eu coloco a mão dessa forma, como se os dedos estivessem fechando na minha direção, os meus dedos ficam esticados. O correto é fazer o quê? Você coloca a mão aqui e vira a mão para cá. Coloca a mão aqui e vira a mão nesse sentido, né? Não pode virar demais. Se eu virar demais aqui, ó, eu estou torcendo meu nervo. Não. Existe um limite, até doeu. Existe um limite. Eu levanto a mão aqui e faço e viro um pouquinho. Então, eu levanto a mão aqui e viro ela um pouquinho. Então, os dedos eles vão apertar a corda nessa direção. Observe. Os dedos vão apertar a corda nessa direção aqui. E não nessa direção para mim. Eles vão apertar a corda nessa direção. Isso faz o quê? Faz com que os dedos estejam virados para a corda. Isso aqui é muito interessante. Observa, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. É como se os dedos eles já se direcionassem, como se aqui eles tivessem um alinhamento. E eles já estão direcionados para a corda. Dessa forma aqui para ver, ó. Sendo que quando eu faço isso, que é virar a mão para mim e deixando os dedos aqui, eu tenho que curvar o cotovelo para os dedos alcançarem, porque eles estão virados para mim. Quando a mão ela está virada para cá, não há necessidade, porque é como se a mão, se ela já encaixasse, os dedos estão alinhados em cada corda. Dessa forma. Fica muito mais fácil de tocar o violino quando eu viro a mão para cá e não para cá. Quando eu estou sustentando aqui o violino com a mão esquerda, eu preciso ter muito cuidado com o meu ombro. Usando espalheira ou não, se eu levanto o ombro para sustentar o violino, eu vou tensionar toda essa área aqui. Então, se o violino está encaixado aqui na clavícula, está na altura certa, eu preciso fazer o que aqui com o ombro? Soltar este ombro. Eu preciso estar soltando esse ombro. Para que a minha cabeça fique alinhada de uma forma natural. Para que aqui não tenha nenhuma tensão. Então eu preciso pensar muito nisso aqui. Agora eu vou passar um exercício para vocês que a gente usa a parede para apoiar, para a gente trabalhar a sensação de que o violino ele é leve.
e que ele não tem que ficar segurado por esta região, mas desenvolver também a capacidade de entender que o violino fica apoiado na clavícula e no polegar. Você apoia o violino aqui na parede e aí você coloca a mão ali, relaxa e depois você vai tirando levemente. Tirou da parede, tem que manter o mesmo peso que você sente na hora que você apoia o violino na parede, que é um peso zero, muito leve, aí você, na hora de tirar, é o mesmo peso que você tem que estar sentindo. E isso te dá a sensação de que o ombro aqui, ele fica solto. Apoiou, você pode até girar um pouquinho, gira um pouquinho o ombro, tira e o ombro fica solto. Dessa forma. Agora eu vou estar passando para você 3 exercícios para desenvolver essa pegada do polegar no braço do violino e também dos dedos. Isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. É bem difícil de ser desenvolvida. Isso tem muito a ver com pontos de equilíbrio. Quando você tem um ponto de equilíbrio, aquilo sustenta toda uma estrutura. Então, a gente precisa trabalhar essa sensação de ponto de equilíbrio. Então, o primeiro exercício é o seguinte, nós vamos colocar o violino na posição, o polegar dobrado, dessa forma, e aí a gente não vai encostar aqui, deixa aqui solto, e aí a gente vai fazer este movimento com o polegar. Esse exercício ele é bem complicado de ser feito, mas a gente consegue, com o tempo, entender aonde que é o ponto de equilíbrio aqui do braço do violino no polegar. Isso ajuda muito na sustentação, porque se eu estou sustentando o violino aqui no braço aqui com o polegar, e se ele está firme, tranquilo, sem tensão, eu também vou soltar o violino aqui, porque essa articulação, às vezes, ela está comprimida. A gente comprime ela para cá, ou levanta. Então, quando a gente vê que o violino está sustentado com o polegar, a gente não sente necessidade de levantar aqui, e aí a gente fica muito mais solto, é muito mais fácil de estar tocando. Um outro exercício que eu posso fazer para trabalhar essa sensação aqui do meu ombro relaxado, eu coloco o polegar aqui, e eu vou subir a minha mão, e na hora que eu subir a minha mão sustentando o violino, eu desço o ombro. Na hora que eu descer minha mão, eu volto com ele. Então, eu faço esse exercício aqui. Esse exercício. Eu posso fazer esse exercício, eu sei que ele é muito difícil de fazer, eu posso fazer segurando o violino. Então, eu faço assim. Eu faço esse exercício dessa forma, segurando o violino, fica mais fácil, eu faço isso. E posso fazer sem segurar o violino. Na hora que eu subo o braço, eu desço o ombro. Volto com o ombro. Isso trabalha a sensação do ombro solto. Porque às vezes a gente está tão tenso aqui no ombro que a gente não consegue sentir, a gente não consegue perceber o ombro. E quando eu faço esse exercício de mover, eu estou percebendo que eu tenho um ombro e que ele pode se mover. Esse exercício é muito bom para desenvolver essa flexibilidade do ombro. Um outro exercício que a gente pode fazer também, que ajuda essa sensação do polegar, é o seguinte, a gente vai colocar o polegar aqui, dessa forma, vai colocar 2 dedos aqui, levantar a cabeça e balançar o violino. Ele vai soltar daqui, mas que a gente precisa ir achando esse ponto de equilíbrio. É lógico, se você tiver com a espalheira, isso vai ser mais difícil de fazer. Então, você vai ter até que tirar a espalheira. Mas tenta fazer com a espalheira. Eu nunca tentei fazer com a espalheira. Mas isso trabalha muito a sustentação do violino no polegar.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula, onde eu falei da sustentação da mão esquerda. Faça esses exercícios e melhore a sustentação do violino com a mão esquerda, que isso vai melhorar muito a sua técnica, vai te ajudar a tocar muito melhor. Um grande abraço e até a próxima aula.